Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, sábado, dia 10 de maio de 2025, o Evangelho de Jesus é de autoria de João 6, de 60 a 69. Alguém tão próximo de Jesus se coloca ali limitado para compreender a palavra e parece incomodado. E isso chega ao conhecimento de Jesus e ele ali se antecipa em procurar corrigir aquela dificuldade. A dureza em escutar a palavra nos expressa ou manifesta um jeito ali pouco maduro, infantil, imaturo da pessoa para entender a exigência do ser cristão. Jesus vai dizer: olha, se isso para vocês é motivo de escândalo, se isso é duro, é difícil, imagine quando vocês observarem o Filho do Homem subindo, né? É o que depois nós vamos ouvir nas palavras de Jesus, na autoria de João, do Evangelho escrito por João, onde ele vai dizer: filhinhos, eu estou partindo e é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós o Paráclito, o Espírito Defensor. Por que Jesus diz isso aos discípulos? Eles estão se perguntando: agora o mestre está indo embora. Nós sempre contamos com a sua intervenção, com a sua orientação, com o seu jeito condutor entre nós. Sem ele, o que será de nós? Esta é a pergunta que os discípulos estão fazendo. E Jesus diz: olha, o Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Para dizer, olha, o Espírito é que vai dar o rumo, a dinâmica que vai manter a comunidade dos discípulos vivo. Eles não se apeguem aos bens do mundo ou aos prazeres do mundo. Quando ele diz assim: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Lembra? Ontem nós refletimos esta passagem. Jesus vai dizer: ninguém pode vir a mim sem que o Pai o atraia, sem que o Pai o convide. Isso é o que está dito. Queiremos, Senhor, tu tens palavra de vida eterna, né? Aqui Jesus vai dizer: vós também quereis ir embora? Simão Pedro dá aquela linda resposta, testemunho de fé: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É um testemunho lindo de Pedro diante da comunidade impactada pelas exigências do ser cristão. Então, está duro, está difícil, não sabemos como praticar tudo o que está sendo dito ou ensinado a nós, mas Pedro vai corrigir, Pedro vai dar um testemunho que salva toda a comunidade, né? Qual o caminho nós vamos seguir, Senhor? Só Tu nos leva ao céu. Qual a direção que daríamos à nossa vida? Tu és a razão do nosso ser e da nossa fé. As palavras de Pedro expressam, traduzem este sentido da vida. Por mais difícil que seja viver a nossa fé, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Por mais que seja tão difícil de compreender e muito mais de praticar, mas a palavra ensinada por Jesus Cristo, a presença de Cristo nas nossas vidas, é o único sentido, é o único baluarte, é a única razão que nos leva a seguir em frente. O próprio Jesus vai ensinar e isso Pedro vai expressar como ato de fé. Por onde seguir? Como seguir? Tu tens palavra de vida eterna. Este é o caminho que nos enche de alegria e de esperança. Hoje temos um santo na igreja que soube bem entender a palavra e viver em tudo esta palavra. São João de Ávila. Ele nasceu na Espanha em 1499
1569. Foi presbítero, filósofo, místico e conselheiro de grandes santos, Fecundo, escritor de obras espirituais, foi reconhecido como mestre em teologia e insigne pregador da palavra de Deus. Procuremos, a seu exemplo de São João de Ávila, também expressar o nosso conhecimento, acima de tudo, pela prática do amor a Deus, pelo testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Ele é a única razão que nos faz seguir em frente. Pedro expressa bem este sentido. Pedro se mostra convencido de que Jesus é o único motivo da alegria, da felicidade de viver a fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Procuremos também, talvez não em palavras, mas em gestos, expressar também esta nossa alegria de praticar a palavra de Deus, de viver do Evangelho, de testemunhar a nossa fé. Que Deus te abençoe neste sábado, véspera do domingo, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.